Ora viva, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Sidney Nascimento, eu sou advogado, eu sou escritor e hoje nós vamos ver se é possível, se é viável adotar algumas técnicas da narrativa de ficção nas ações judiciais. Para a narrativa de ficção, para você marcar o caráter da personagem, você tem que demonstrar, você tem que verificar a ação da personagem em momento de crise. Então você tem que verificar o que a personagem faz ou deixa de fazer em momentos de pressão. Então nós temos lá na ação judicial um momento de crise, um momento que as partes envolvidas no processo de alguma forma param de ter harmonia, entram em conflito, e eu vou demonstrar que o meu protagonista, o meu cliente, a minha cliente, adotou uma ação ou uma omissão digna de alguém que possui um bom caráter. E no sentido contrário, eu vou tentar marcar que o antagonista, que é a parte contrária, naquele mesmo momento de crise, teve uma postura, uma conduta que não é digna de alguém que possui um bom caráter. E você tem que ter o cuidado para não confundir caráter com caracterização. Na ficção, nós temos que Clark Kent é caracterização, Diana Prince é caracterização. Personagens são Superman e Mulher Maravilha, porque personagem é a pessoa que emerge no momento de crise, no momento de pressão. E aí você tem que ter o cuidado lá na sua narrativa judicial de não ficar trabalhando muito a questão, o lado cotidiano que não tem a ver com a crise que deu aso ao feito, não confundir caracterização com caráter. Quando que é interessante você trabalhar a caracterização, ou seja, trabalhar algo que é subsidiário à personagem, ao caráter da personagem? Bom, tem uma questão na ficção chamada de carisma. Então, quando você trabalha o carisma, você faz que a audiência tenha vontade de acompanhar a história da personagem, do protagonista, e, mais que isso, torça pelo protagonista. Existe uma técnica na ficção chamada Save the Cat. Então, por meio dessa técnica, você faz a personagem no início da trama, em uma questão que, em um episódio que não faz parte da trama central, da narrativa, você faz com que o protagonista salve um gato em uma situação de perigo lá em uma árvore, em um poste, ajude uma velhinha a atravessar a rua, alguma coisa que faça gerar a simpatia. E aí, lá na ação judicial, você tem que fazer isso de uma maneira sutil, porque lá no tribunal de júri, a defesa costuma usar esse tipo de técnica. De que maneira? Ora, caros jurados, o réu é um excelente pai de família, ele é um excelente profissional, há 10 anos ele trabalha na mesma empresa e nunca se atrasou. Só que normalmente no tribunal de júri, isso é feito de uma maneira muito melodramática, de uma maneira carregada. O truque usado na narrativa de ficção é fazer isso de uma maneira sutil. Então você demonstra, por exemplo, a personagem em uma cena em que ela sai de uma biblioteca carregando alguns livros. Então, de uma maneira sutil, ele demonstra que a personagem, que o protagonista é uma pessoa estudiosa. Então, o truque no trabalho, quando você estiver trabalhando o carisma da personagem, o carisma do seu protagonista, do seu cliente, é a sutileza. Já no caso do caráter, que é a ação do protagonista em momento de crise, em contrapartida, né, é uma ação no momento de crise que deu aso ao litígio, que deu aso ao feito. Então, aí você deixa a sutileza de lado
e marca que o seu protagonista, o seu cliente, tem sim bom caráter. O que mais que a gente pode dizer em termos de técnicas de narrativa de ficção e que eventualmente possa ser aplicado aí na narrativa judicial? Você tem a questão dos desejos. Então, em uma ação judicial, você tem pedidos, você tem requerimentos e talvez seja conveniente você trabalhar também os desejos. Então, você pode falar que por trás daqueles pedidos, daqueles requerimentos, no fundo, só existe um desejo de vingança, só existe um desejo de dominação do mercado. Você tem que, indo além disso, você tem que mostrar a motivação por trás daquele desejo de vingança, a motivação por trás daquele desejo de dominar o mercado de uma maneira desleal. Se você adotar essa técnica da narrativa de ficção, você vai entender que não basta mostrar o que a personagem, o que o autor, o que a Ré quer, o que ela pede, e que isso é de alguma forma injusto. Você tem que demonstrar assim, qual o desejo que vai além do pedido, que vai além do requerimento, que vai além do bem da vida, e tem que demonstrar qual a motivação que dá margem a esse desejo, que motiva esse desejo, tá? Isso é bastante importante também. E o que mais a gente pode dizer aqui para finalizar este vídeo? Você tem que entender que na narrativa de ficção, você vai aumentando a intensidade dessa narrativa até o momento em que você chega ao clímax. E o clímax na narrativa judicial, em uma ação de conhecimento, são as alegações finais. Então você tem que ter o cuidado para não começar a sua narrativa numa inicial ou numa contestação num tom muito alto de intensidade, e aí você vai deixando essa intensidade cair, vai perdendo a força até que chegar ao ponto das alegações finais, e aí você está com uma narrativa frouxa, uma narrativa que perdeu o ímpeto. Então, lembre-se, na narrativa de ficção, de início você apresenta as personagens, você apresenta um contexto inicial, e depois você vai aumentando a intensidade na narrativa. Então, cuidado com o tom de indignação, cuidado com o tom de clamor por justiça, cuidado com o tom de virulência na sua narrativa, para que você não queime a largada em termos de intensidade, em termos de clímax da narrativa. Então era isso que eu tinha que falar para vocês nesse vídeo. Se você gostou, curta-o, compartilhe-o com os amigos. Caso queira, faça algum comentário aí. E fique